E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo, se inscreva no nosso canal. Lucas capítulo 23, Jesus diante dos líderes romanos, é isso mesmo. Então todo o conselho dos principais líderes do povo judeu levantou-se e conduziu Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, alegando: encontramos este homem observando a nossa nação, inclusive proibindo o pagamento de impostos a César e se dizendo o Messias do rei. Diante disso, lhe interrogou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Replicou Jesus: de fato, é como dizes. Então Pilatos declarou ao chefe dos sacerdotes e a muitas pessoas reunidas: não vejo neste homem motivo algum para a acusação. Todavia, eles insistiram cada vez mais, exclamando: ele amotina o povo, pregando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Ao ouvir isso, Pilatos quis saber se aquele homem era de fato galileu. Ao ser informado que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe enviou. Jesus é interrogado por Herodes. Assim que Herodes viu a Jesus, expressou grande satisfação, pois havia muito que desejava conhecê-lo. Por ter ouvido falar sobre sua fama, tinha também a expectativa de vê-lo fazer algum sinal. E de muita maneira o questionava. Jesus, entretanto, nada lhe respondia. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com grande eloquência. Porém, Herodes, assim como os seus soldados, acabaram por ridicularizá-lo e zombar dele. Obrigaram-no a vestir-se com uma capa de aparente realeza e o mandaram de volta a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos, que viviam em clima de inimizade, firmaram um pacto de reconciliação. Pilatos interroga Jesus outra vez. Então Pilatos, convocando os chefes dos sacerdotes, todas as demais autoridades judaicas e o povo, ponderou-lhe: entregaste-me este homem com amotinador do povo. Todavia, tendo-o interrogado na vossa presença, nada constatei contra ele dos crimes de que o acusais. Tampouco Herodes encontrou alguma falta nele, pois não-lo mandou de volta, e não existe nada digno de morte realizado por ele. Portanto, após submetê-lo a açoites, libertá-lo-ei, pois, conforme a tradição dele, deveria ser liberto a um detento judeu por ocasião da Páscoa. Contudo, todo o povo gritou a uma voz: acaba com este, solta-nos Barrabás. Ora, Barrabás havia sido condenado e estava na prisão por causa de uma rebelião na cidade e por ter cometido um assassinato. Mas Pilatos desejava soltar a Jesus e voltou a argumentar com a multidão. Eles, entretanto, gritavam ainda mais: crucifica-o, crucifica-o! Então, pela terceira vez, declarou ao povo: que mal fez este homem? De fato, motivo algum encontrei contra ele para condená-lo à morte. Sendo assim, depois de açoitá-lo, soltá-lo-ei. Mas a multidão reivindicava insistentemente aos brados que ele fosse crucificado. E o clamor do povo prevaleceu. E assim Pilatos resolveu dar-lhe o que desejava. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por causa da rebelião que causara e do homicídio que cometera, mas por quem clamava o povo, e entregou Jesus à vontade deles. Jesus a caminho do Gólgota. Então, retirado dali, e enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e jogaram a trave da cruz sobre os seus ombros, obrigando-o a carregá-la e caminhar atrás de Jesus. E uma grande multidão seguia a ele, inclusive muitas mulheres que choravam e planteavam em desespero. Porém, Jesus dirigiu-se para elas e as preveniu: filha de Jerusalém, não choreis por mim, antes planteais por vós mesmas e por vossos filhos, porquanto eis que estão chegando os dias em que se dirá: felizes são as estéreis, os ventos que jamais gerarão e os seios que nunca amamentarão. Então clamareis às montanhas: caia sobre nossa cabeça, e as colinas: curva-nos. Pois se fazer isso como a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? E eram levados e com ele 2 outros homens, ambos criminosos, a fim de serem executados. A crucificação. Quando chegaram a um lugar
conhecido como Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e o outro à sua esquerda. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não o sabem o que estão fazendo. A seguir dividiram entre si as vestes de Jesus, tirando sorte. Uma grande multidão estava presente e a tudo observava, enquanto as autoridades o ridicularizavam, exclamando: Salva os outros, pois agora salvasse a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Da mesma forma, os soldados se aproximaram e também zombavam dele, oferecendo a ele vinagre, e o provocavam: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também havia sido fixado uma inscrição acima dele, onde se lia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam, crucificados, esbravejava, insultando contra ele: Não és tu Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu, afirmando: Nem ao menos temes a Deus, estando sob a mesma sentença? Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem. Porém, este homem não cometeu mal algum. Caramba! Uma semente, mano. Então dirigiu-se a Jesus, rogou-lhe: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe assegurou: Com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus entrega a sua vida na cruz. E já era cerca de meio-dia quando as trevas cobriam toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol perderá seu brilho e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Então Jesus bradou com forte voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. O centurião, constatando o que tinha acontecido, glorificou a Deus, exclamando: Verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões que havia afluído a fim de presenciar aquele acontecimento, ao verem isso, retiraram-se aos prantos, batendo nos peitos. No entanto, todos aqueles que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, permaneceram ainda que a certa distância, observando atentamente todos esses fatos. O sepultamento de Jesus Cristo. E eis que havia um certo homem chamado José, natural de Arimateia, uma cidade da Judéia, e membro do Sinédrio, que era bom e justo. Ele havia acordado com o veredito, tampouco com o proceder dos outros, e aguardava o reino de Deus. Foi à presença de Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então, tirando-o da cruz, o envolveu em um lençol de linho e o depositou no sepulcro cavado na rocha, no qual ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia acompanharam José e, contemplando o túmulo, viram como o corpo de Jesus fora colocado naquele local. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes e bálsamo. E no sábado descansaram em obediência ao mandamento. Jesus Cristo ressuscita. Lucas 24. No primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que havia preparado, e encontraram removida a pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus. Ficaram pasmas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que reluziam como a luz do sol se colocaram ao lado delas. Aterrorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão, e nesse momento os homens lhe questionaram: Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de que, como vos preveniu, enquanto ainda estava convosco na Galiléia. É impreterível que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. E ao voltarem do sepulcro, elas compartilharam tudo o que lhe aconteceram aos 11, e a todos os outros. As mulheres relataram todos esses fatos aos apóstolos. Foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, bem como as demais que com elas estavam. Entretanto, eles não acreditaram nelas.
as palavras daquelas mulheres lhes pareciam um delírio. Contudo, Pedro levantou-se e saiu correndo até o sepulcro. Ao chegar, abaixou-se e viu as faixas de linho e mais nada. Então afastou-se e voltou perplexo com o que acontecera. Jesus surge no caminho de Emaús, e naquele mesmo dia 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E ainda dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos, enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes questionou: o que vos preocupa sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, deles, chamado Cleopas, replicou-lhes: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos destes últimos dias? Ao que ele lhes indagou: quais? E eles começaram a lhe explicar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como o chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção de Israel. Mas hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras do conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tivemos uma visão de anjos que lhes asseguravam que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimentos e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória. Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explicou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como que ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Neste momento, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. E questionaram entre si: porventura, não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros seguidores com ele, os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Oh, meu Deus do céu, que maravilha, hein? Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partiu o pão. Jesus aparece aos discípulos. E aconteceu que, estando ainda conversando sobre esses fatos, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes saudou: paz seja convosco. Eles ficaram atônitos e aterrorizados, pensando que estivesse vendo um espírito. Todavia ele lhes exortou: por que estáis apavorados? E por qual motivo sobem dúvida ao vosso coração? Observai as minhas mãos e os meus pés, e vede que eu sou eu mesmo. Tocai-me e comprovai o que vos afirmo. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E havendo dito isso, passou a mostrar-lhe as mãos e os pés. Então, repletos de alegria e surpresa, estavam que não conseguiam. E tão repletos de alegria e surpresa estavam que não conseguiam acreditar no que viam. Por isso Jesus lhes pediu: tendes aqui algo para comer? E eles lhe ofereceram um pedaço de pão, um pedaço de peixe assado. E pegando aquele pedaço de peixe, comeu na presença de todos. Jesus esclarece as Escrituras. Em seguida, Jesus lhes explicou: são essas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito,
na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então se lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras, e lhes afirmou: está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em meu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunha destes fatos. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. Em outra Bíblia, né? Está escrito revestido do Espírito Santo. Jesus é levado ao céu. Tendo levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. E enquanto os abençoava, ia-se retirando da presença deles, sendo elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, plenos de felicidade. E reuniram-se contentemente no pátio do templo, bendizendo a Deus. Né? Em outra... Meu Deus do céu, esqueci. A Bíblia. Fala. Não. Em outra Bíblia, gente. Esqueci agora. Em outra inscrição. Não sei, esqueci o nome. Está escrito na revista do Espírito Santo. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz!